As pessoas que acompanham meus comentários na TV Cidade e minhas colunas no semanário devem estar lembrados há quanto tempo eu venho escrevendo, dizendo que o povo brasileiro é omisso, cordato, alienado. Bom, pelo jeito, acordaram, deixar de ser omisso, pelo menos uma pequena parte, 250 mil é o cálculo que tem sido mobilizado, isso dá 0,00%. Mas, enfim, está havendo mobilização. Só que o grande problema que eu percebi nisso tudo, mesmo alguns gritando, perrando, tomando atitudes, sem partido, eu acho que tem partido por trás disso. E a prova que tem partido por trás disso foi ontem à noite, teve um partido que foi para a televisão, até um partido inexpressivo, mas foi para lá, querendo capitalizar politicamente a mobilização popular. E isso vai ser uma tônica agora. Quem está no poder querendo se manter, e quem está fora do poder querendo assumir o poder a qualquer preço, mesmo que seja com invenções de bobagens. Ontem, por exemplo, eu recebi uma série de e-mails, de mensagens por Facebook, aquela coisa toda, dizendo que a Dilma tinha reunido todos os governadores do país e tinha decidido que, em função de todos esses manifestos, ela ia tirar do ar a internet no Brasil. Eu respondi, claro que os inocentes úteis, aqueles imbecis que leem coisas na internet e acreditam e repassam antes de confirmar se é verdadeiro ou não aquilo, eu questionei, mas de onde vocês tiraram tamanha bobagem? Nem a Dilma, nem o Obama, nem o diabo, nem o Bin Laden com o diabo como sócio dele conseguem tirar a internet do país. Mas o que é isso? Aí o cara me mandou um link, tá aí o link, eu tirei isso. Era uma pegadinha, estava escrito embaixo. Isto é um texto que não tem fundamento, é inverídico, não leve a sério, que é só para descontrair. Só que as pessoas leem aquilo ali e acreditam piamente e passam adiante, ou seja, política partidária. Aquilo foi colocado com espírito político partidário, sem dúvida, como muita coisa é, como o auxílio reclusão, que tem uma série... Eles não são imbecis, idiotas, como eu pensava. Não. Eles são mal intencionados. Eles estão a serviço da politicagem, atribuindo culpa do auxílio reclusão para o Lula, para a Dilma. Isso vem desde 1942. Getúlio Vargas quem criou o auxílio reclusão. E na Constituição de 2008, anota aí, artigo 201, procura lá, está claro o artigo 201, criando, institucionalizando o auxílio reclusão. Por quê? Por que o auxílio reclusão? Ele está regulamentado na Previdência Social também. Regulamentado, existe um limite máximo, R$ 978. 5 anos o preso tem que ter contribuído para o INSS e o valor máximo que ele pode receber é 80% das suas contribuições médias. Então tem uma série de requisitos e isso não é só no Brasil, no mundo é assim. Então, aqueles que pegam esse tipo de coisa, porque é melhor ser preso do que estar trabalhando, vai para o diabo que carrega, vai te informar, rapaz. Quer ver? O detalhe muito importante, não receba e passe adiante coisas sem confirmar. Nós estamos vivendo um período pré-eleitoral sem precedentes na história do Brasil. Os que estão no poder querendo ficar e aqueles que não estão fora que querem entrar de qualquer jeito. Então se usa tudo que é artifício, mentira, bobagem, patifarias políticas para esse tipo de coisa. Olha o Bolsa Família. Tem gente que eu já cheguei a receber e-mail dizendo, não, agora eu vou largar meu trabalho porque eu vou receber o Bolsa Família. Imbecil. Procura a lei que cria o Bolsa Família e como ela paga e quem é o responsável. Eu vou repetir. Quem orienta, informa o Ministério e depois a Caixa Federal é a Prefeitura da cidade. Ou seja, Bento Gonçalves tem mais de 1.800 famílias recebendo o Bolsa Família. Por quê? Porque a Prefeitura informou o Ministério da Ação Social que aquelas famílias estão na zona, abaixo da zona de pobreza, ou seja, ou ganham menos de R$140 por pessoa da família, ou menos de 70. Vou explicar. 70 reais por mês ganha quem? Uma família, desculpem, 70 reais
dividido por imagina assim, uma família, o marido, a mulher, 2 filhos. Ele ganha o salário mínimo. Ele já não recebe Bolsa Família, porque ele recebe mais do que os R$ 70. Agora, se ele tiver, por exemplo, 5 pessoas, e ele ganhar R$ 800 por mês, aí passa a ser 140 o limite da pobreza. Por pessoa da família, a renda da pessoa da família. E é limitado. O Bolsa Família máximo pago é R$ 306. E pode ser 230 e alguma coisa. Quem sobrevive com isso? Quer dizer, mal e porcamente sobrevivem. Só que eles precisam disso para viver. Imagina o seguinte, uma mulher casada, 2 filhos. Aí o marido some, é comum isso acontecer no Brasil. Some o marido, ela fica com 2 filhos. Sabe quanto ela vai ganhar? R$ 306 para sustentar ela e 2 filhos. Querido, como é que tem que morrer de fome? Nós vamos ser fascistas, como alguns estúpidos articulistas de jornalões, de revistonas, de TV. Então, não pode, acaba, ensina a pescar. Amigo, liga para mim e me explica como é que você vai ensinar essa mulher que não tem como sair de casa, porque não vai ter creche para os filhos dela, para ela trabalhar, para não receber o Bolsa Família. Ensina ela a pescar, ensina ela a ser diretora da Votorantim, da Gerdau. Ensina ela a pescar, ela vai ganhar 70 mil por mês. Querido, vamos se informar o que é o Bolsa Família. Outra coisa, 20 bilhões de reais que são jogados na mão dessa gente que eles vão gastar. Em quê? Eles não vão comprar Mercedes, Maserati, Lamborghini, Fusca velho. Não vão comprar. Eles vão comprar comida, vão comprar roupa da mais barata que tiver. Mas eles estão comprando, movimentando alguma coisa. Vão no supermercado e gastam os 70 pila, os 200 pila deles lá. E estão movimentando a economia. São 20 bilhões que são colocados. E o Brasil é elogiado pela ONU por esse processo todo de tentar acabar com a fome. Tentar, porque ninguém nunca vai acabar no mundo inteiro. Está sendo usado isso como exemplo no mundo, por um monte de nações. E aí a gente é obrigado a ver na internet pessoas falando, vai acabar com a Bolsa Família, porque tem que ensinar a pescar. Vai ensinar a pescar, amigo, vai lá, fala com a ação social de Bento, pede a relação das famílias, e você vai lá e ensina essas famílias a pescarem. Vai lá, vê como vivem eles, ganhando aqueles 200 e poucos reais, ou 306 reais por mês. Vai lá ver. Depois você tem o meu espaço aqui à disposição para dizer, eu ensinei uma família a pescar e eles estão já ganhando o suficiente para se sobreviver sem o Bolsa Família. Quanta bobagem que é dita pelas pessoas, porque elas vão repassando bobagem, vão repassando. Eu cheguei a ler que um porteiro de um edifício em Recife, ele tinha largado o emprego onde ele ganhava R$ 1.800 por mês para voltar para o interior, porque lá ele ia receber o Bolsa Família. Como é que uma pessoa pode ser tão imbecil, estúpida de acreditar num troço desse? Como? Simplesmente repassou bobagens político-partidárias, redigidas e feitas nos porões imundos, sujos da politicagem partidária brasileira. E eu já botando na internet, nós temos os 4 grandes, o quarteto fantástico da política brasileira. PT, DEM, PMDB e o PSDB, PMDB, DEM, PT e PSDB. O quarteto fantástico da política brasileira. Nenhum pode acusar quem quer que seja. Não há como acusar o outro partido de qualquer coisa, porque todos eles têm corruptos no seu meio, no seu seio, nas suas entranhas, ladrões e corruptos. Todos eles têm uma infinidade de processos circulando na justiça e alguns parados. Não se sabe por quê. Como o processo do Mensalão Tucano, lá do PSDB de Minas Gerais. Aquele lá de Brasília, do DEM. Quer dizer, quantos tem do PT parados ainda? Cristo, não tem santo, não tem virgem na zona política brasileira. Então vamos começar a fazer protestos fundamentados. Por exemplo, que tal nós começarmos a protestar, por exemplo, contra empresários? Que não baixam o preço quando o governo desonera e reduz impostos.
Desde 2003, eu já desafiei, lanço de novo o desafio. Me tragam aqui, digam para mim qual foi o imposto que aumentou no Brasil. Todos eles foram reduzidos, alguns zerados, outros reduzidos, desonerados, etc. e tal. Isso chegou ao consumidor, a cesta básica zerou o imposto. E aí, o que eles fizeram? Os bem-bons aumentaram o preço da cesta básica. Ela aumenta. Em memória de quê? A gasolina, há 10 anos, 11 anos que não aumenta. Por quê? Porque o governo tirou a contribuição de intervenção do domínio econômico, a CID, tirou aquilo. O imposto estadual sobre os combustíveis lubrificantes é um absurdo, ele chega a 33%. Só que as pessoas não sabem disso. Bota a culpa no governo central. Não é assim que as coisas funcionam. A pessoa, quando vai emitir uma opinião, tem que estar informada. Ou então, se eu estiver desinformado, você pode ligar aqui para a TV, nós já abrimos esse espaço, né? Vamos marcar até um dia para o telespectador. Essa sexta-feira, por exemplo, se tem alguma coisa para dizer, liga aqui para a TV Cidade, nós vamos dar 26, 21, 35, 13. 26, 21, 35, 13. 26, 21, 35, 13. Se liga para a TV Cidade, senta no ar e conversamos. Aí o senhor diz para mim qual é o imposto que aumentou desde 2003. Eu vou lhe dar uma porrada de impostos que foram zerados, reduzidos ou de folhas de pagamento desoneradas. E vamos ver o que é que disso tudo resultou em benefício para o consumidor. É isso que nós temos que protestar contra aqueles que se apropriam da redução tributária para transformar em lucros, locupletar-se com o dinheiro dos impostos. Isso está acontecendo. Vão protestar contra a corrupção também. A corrupção de todos os partidos políticos, dos políticos ladrões que... A roubalheira não tem signo, meu amigo. Eles metem a mão mesmo. Um procura, ele mete a mão e joga a culpa para o outro. É assim que funciona na política. Aliás, não é só na política. Tem um monte de funcionário público ladrão, tem um monte de pessoas de bem, ladrão, que roubam também, mancomunadas com políticos. Nós temos que protestar contra isso. Sem violência, sem quebrar. Aquelas lojas foram quebradas, ontem bancos quebrados. Pô, o que é isso? Leva ao que isso? Está marcado agora aqui para sábado, em Bento, um protesto também. Tomara que proteste, inclusive, contra a redução da verba da saúde, por exemplo. Sabiam que esse primeiro quadrimestre foi 14,3% da verba da saúde de Bento, que ela vinha vindo 22, 23, 24? É isso que tem que protestar também. Além da não redução dos impostos dos empresários. O transporte coletivo está caro? Até acho que está caro. Só que nós temos que ter acesso a essas planilhas. A imprensa deveria divulgar as planilhas de cálculo de custos. Aí nós teríamos sobrados motivos para protestar. Sempre antenados, para que não haja politicagem imunda e rasteira por trás disso. E muito menos interesses, como tem no caso dos juros. Vocês acham que a Rede Globo, com os seus pitbulls, as revistas com os seus articulistas pitbulls, raivosos, eles querem porque querem recessão, aumento de juros, porque eles querem o bem do Brasil? Quanta gente recebe quando o juro aumenta? Quanta gente ganha? Imaginem agora, o dólar fechou ontem a 2,17. O dólar tem que... Quem paga essa conta? O povo. Nós vamos pagar a conta do dólar. Tem um monte de gente, relativamente, rindo sozinho, porque o dólar está 2,17, 2,18. Mas quem está se dando conta disso, está chorando, porque nós vamos pagar essa conta, graças a essas pressões que a grande imprensa, a serviço dos donos do Brasil, está forçando o governo a tomar medidas que não cabem. Não tem porquê. Inventaram a inflação, porque a inflação já estava em 2002, 12,6%. Vocês viram esses escândalos, essas coisas todas? O juro chegou a 46% ao ano, hoje está 8%, pressionado, porque estava 7,25%. Reclamavam os revistonas e os jornalões e as redes de televisão, naquela época? Não. Por quê? Porque estavam a serviço deles. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? Vamos procurar informar-se, vamos buscar informações e aí nós vamos protestar conscientemente, com brasilidade, com cidadania, com razão, sem politicagem atrás disso, e muito menos sem interesses, como dizia o Brizola.
A Expo Bento terminou e já foi divulgado os números iniciais. Número inicial. Quase 195 milhões, desculpe, 195 mil pessoas visitaram a Expo Bento. Uma série de atrações. Foi uma Expo Bento de luxo, realmente, que nós tivemos aqui. Vamos ver os demais dados agora, se tudo fecha direitinho, para que nós já comecemos a pensar na Expo Bento 2014. Parabéns lá para o Calef, para a sua equipe de trabalho, pela bela Expo Bento que fizeram. Coredes. O Coredes Serra, o Conselho Rural de Desenvolvimento, tem reunião hoje às 19 horas lá na Casa das Artes. É uma maneira, é uma forma, é uma oportunidade que as pessoas têm, pessoas e entidades, de ir lá e reivindicar verbas do governo do Estado para a saúde, para a educação, para transporte, para reivindicar rodovias, etc. e tal. É hoje o dia, lá na Fundação Casa das Artes. O Coredes vai levar essas reivindicações ao governo do Estado, que deverá colocá-las no orçamento de 2014. Tomara que nós tenhamos uma boa presença de público e consciência de reivindicar essas verbas para o local certo, para o... depois não adianta ficar aí lá na internet falando bobagem, sem conhecimento de causa. Tem que participar. É assim que as coisas funcionam. Hoje à noite, 19 horas, lá na Fundação Casa das Artes, reunião do Coredes Serra. Tá? O IMAMA, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, promove amanhã à noite, lá no restaurante Nona Gema, Mama Gema, lá no Vila Miquelon, aquele bem na entradinha ali, aquele restaurante magnífico que tem ali, parceria com o restaurante, R$90 por pessoa, a receita é toda do IMAMA para custeio das suas atividades, das suas ações e no tratamento do câncer de mama, aquela coisa toda que todo mundo já está cansado de saber, né? Então é uma oportunidade para as pessoas não só falarem, mas irem lá ajudarem realmente o IMAMA, contribuindo lá com os seus R$90 por pessoa. Ainda tem ingressos, certamente, para ajudar o IMAMA. Segunda-feira à noite, teve o reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio para votar o aditivo contratual que muda algumas situações do relacionamento Grêmio-AES, Arena Porto Alegrense. Na semana passada, na terça-feira, eu pedi na reunião do Conselho que a votação não acontecesse, porque ninguém sabia nada do que estava acontecendo, ninguém tinha número, não se sabia de nada. E aí mais outros pediram também, Antônio Vicente Martins, o Romero Bellini, o próprio COF depois chegou a pedir, o Paulo Odoni, tá? Mas enfim, foi transferida para essa segunda-feira a decisão. Nesse período, aí sempre tem trairagem dentro dos clubes de futebol, só que no Grêmio é coisa impressionante. Teve alguns traíras que colocaram na internet, deram para a imprensa números e acordos que o Grêmio estava afirmando, iria firmar com a OAS sobre a Arena, que os conselheiros não sabiam. Então, graças a esse adiamento, os conselheiros ficaram sabendo, e chegaram na reunião de segunda-feira, cônscios de seus deveres, da sua responsabilidade, para votar aquele aditivo. O Nelson Siroski, ele é o diretor-presidente do Conselho de Administração do Grupo RBS, conselheiro do Grêmio há 30 anos, foi lá e fez o discurso dele, a primeira vez que ele falou no Conselho, durante todos esses 30 anos, ele foi lá, apoiou e foi claríssimo naquilo que as pessoas que não têm a política clubística como meta, como objetivo, já sabiam. O contrato anterior era muito bom para o Grêmio, muito bom, mas dependia da Arena funcionar, e há 6 meses que ela não estava funcionando, como deveria, como uma arena multiuso. Ele elogiou o acordo anterior, elogiou as mudanças que vieram beneficiar o Grêmio e virão beneficiar o Grêmio com certeza a curto prazo. Esse contrato certamente vai ter mais renegociações ao longo do tempo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, momentaneamente, foi um bom contrato que o Grêmio fez, um bom aditivo, vai dar um alívio no caixa do Grêmio, apesar do Grêmio estar assumindo riscos que não tinha antes. O Grêmio não corria nenhum risco em termos de lucro ou prejuízo, agora vai correr com 50% de risco. Mas, enfim, há plenas condições de fazer a Arena da lucro, sim, e isso não ser utilizado. O Conselho Deliberativo votou por unanimidade, conscientemente aprovou esse aditivo com a OAS. Agora, vieram dizer que agora a Arena é do Grêmio. Ela sempre foi do Grêmio, desde que foi aprovado lá em 2007, 2008, no Conselho Deliberativo, a construção da Arena. Aí ela já era do Grêmio, continua sendo nossa, dos gremistas,
que tem que se associar, sim. Procure o Grêmio, associe-se ao Grêmio e faça parte dessa história, meu amigo gremista. Um abraço, eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br